Salve, galera! Tudo bem com vocês? Bora lá falar mais um pouquinho de sujeito? Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui algumas frases, assim, bem tradicional mesmo, para a gente poder treinar um pouquinho sobre os tipos de sujeito, beleza? Então, vocês vão perceber que é um pouco diferente do vídeo lá, que a gente falou que tinha charge no meio, tinham frases mais contextualizadas. Esse aqui vai ser um exercício que ele é mais, e inclusive foi retirado de uma gramática do Hernani Terra, inclusive, que é bem tradicionalzão assim, mas é legal para a gente poder conseguir treinar mesmo, né? Esse lance aí de encontrar o verbo, fazer a pergunta certa para o verbo e verificar qual grupo de sujeito ele pertence, dentro daquele grupo, então, quem seria ele, né? Só para a gente relembrar aqui, nós temos 3 grupos de sujeito, não é isso? A gente tem lá os que aparecem escrito na frase, que é o primeiro, que a gente tem nele o sujeito simples e o sujeito composto. O simples é quando um único grupo ou uma pessoa, lembrando que pessoa pode ser coisa, papagaio, periquito, não interessa, tá? Faz aquela ação ou está naquela condição ou tem aquela característica, tá? E o composto quando eu tenho grupos diferentes fazendo ali a mesma coisa ou naquela condição, blá blá blá. O outro grupo é os que não aparecem escritos na frase, então a gente tem que localizar o verbo e perguntar para o verbo: ô verbo, quem é isso? Quem é aquele? Tal, tal, tal. Se eu encontrar como resposta ele e eles, tá? Ele e eles, eu encontrar esses dois aqui como resposta, ele vai ser indeterminado. Se eu encontrar as outras pessoas do discurso, que é eu, tu, nós e vós, quem que vai ser esse camarada aí? Esse camarada ele vai ser chamado de... Tem gramática que chama de oculto, implícito ou desinencial. Esses 3 nomes, qualquer um tá de boa, é a mesma coisa, tá bom? E o último grupo, que é a oração sem sujeito. A oração sem sujeito, como o próprio nome diz, o verbo não tem ninguém ali executando uma ação, não tem ninguém, não está falando da condição de nenhuma pessoa de discurso especificamente, que são chamados de verbos impessoais, né? A gramática tradicional chama de verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É quando a gente não consegue conjugar pra gente. Por exemplo, choveu, eu chovo, tu choves, ele chove. Ninguém fala isso, né? Não é assim que funciona. Então, o que acontece? Nesses casos, se eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza, se eu tenho um verbo que indica as horas, se eu tenho um verbo que indica um tempo passado, se eu tenho um verbo haver no sentido de existir, nessas 4 situações eu tenho oração sem sujeito, tá? Aí você falou muito rápido, eu não entendi. Faz o seguinte, porque aqui nós vamos praticar. Você vai voltar lá, então, antes de fazer essa atividade, lá no vídeo que fala de tipos de sujeito, assiste primeiro, depois você volta aqui para resolver as questões. Combinado? Então, vem comigo, bora lá. Destaque e classifique os sujeitos das orações abaixo. Classicão mesmo, mega, mega, mega clássico, mega tradicional isso aqui. O objetivo é a gente treinar mesmo, bacana? Então vamos lá, frase número 1. Essa semana estou mais tranquilo. Temos que achar o verbo. Como é que faz para achar o verbo mesmo? Conjuga aí. Eu semana, tu semanas, não rolou. Não confundam esta com está, tá bom? Para ser verbo tem que ter acento, bacana? Nosso verbo aqui é o estou. Então, a gente vai perguntar para o verbo: quem estou? A resposta, eu. Como esse pronome não está escrito na frase, a gente tem um sujeito desinencial ou oculto ou implícito, ok? O eu está ali escrito na frase? Não está. Então, ali a gente tem um sujeito desinencial, tá certo? Porque, olha só, nós estou, a menina estou, não, quem estou sou eu. Bacana? Bora lá, frase 2. Infelizmente, Anne e seus filhos não viajarão. Quem é o verbo? Viajarão. Aí a gente vai perguntar para o verbo. O verbo, quem viajarão? Anne e seus filhos. Então, Anne e seus filhos, primeira coisa, está escrito na frase? Sim, está lá escrito na frase. Ah, é a família, então é sujeito simples. Não! Se destacou ali, se colocou Anne e os filhos, né, em blocos diferentes, em situações diferentes, ali eu tenho 2 blocos de sujeito diferentes, eu tenho 2 agrupamentos diferentes, então eu tenho um sujeito composto. Apareceu escrito na frase, estão separados ali, é composto. Bacana? Próxima frase. Nós fizemos um curso juntos. Quem é o verbo? Fizemos. Quem fizemos? Nós. Tá escrito na frase? Tá. Se tá escrito na frase, então é sujeito simples. Olha o número 1 lá para vocês verem.
eu também tenho um pronome como resposta, que é o eu. Mas ele está escrito na frase? Não. Se ele não está escrito na frase, ele pertence àquele segundo grupo lá, não é? Que pode ser ou oculto ou indeterminado. Se eu tenho como resposta eu, tu, nós e vós, eu tenho um sujeito o quê? Oculto, implícito ou desinencial. Aqui no número 3, então por que ele não é? Porque a palavra nós está escrito na frase. Porque a gente divide os que aparecem escritos na frase, os que não aparecem escritos na frase e o que não tem sujeito. Então, a número 1 é do grupo que é o grupo 2, que não aparece escrito na frase. A número 3 é o do grupo 1, que aparece escrito na frase. Se eu tenho, e aí, o que se aparece escrito na frase, se eu tenho o mesmo grupo de sujeitos fazendo a mesma coisa, então é um sujeito simples. Ok? Nossa, mas eu tô confuso, tal. É o que eu disse para vocês. Tem que voltar lá no vídeo e ler e assistir de novo, e estudar e etc. Frase 4. Está chovendo hambúrguer? Tem gente que adora, né? Vamos lá. Ali a gente tem uma expressão no lugar do verbo que é está chovendo, né? Aí a gente vai perguntar assim, né? Quem está chovendo? Hambúrguer. Então, essa expressão está chovendo aí indica um fenômeno da natureza? Ué, eu nunca vi. Só no desenho, né? Mas na realidade, não. Então, aqui a gente tem um sujeito simples, porque essa expressão está chovendo é um modo de dizer, né? Então, é o mesmo que tem, tipo assim, tem muito hambúrguer, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, aqui é uma pegadinha, mais ou menos, porque a gente precisa observar quando eu falo que tá chovendo canivete. Nossa, o fulano fez tal coisa? Ih, vai chover canivete. Não, né, gente? Não vai. Não é um fenômeno da natureza, tá? É um modo de falar, ok? Se a palavra está escrita na frase e essa palavra ela se refere a essa ação desse verbo, então eu tenho um sujeito simples. É isso. Bacana? Bora lá para a próxima frase. A frase número 5, nossa, aqui, ó. Nossa, roubaram meu carro. Ah, meu Deus, socorro. Qual é o verbo? Roubaram. Quem roubaram? Ué, não sei. Mas pela terminação do verbo, quem roubaram? Eles. A palavra eles está escrito na frase? Não está. Se não está escrito na frase, ele pertence àquele segundo grupo. Lembra? O que está escrito na frase, não está escrito na frase e oração sem sujeito. Então, a frase 5 aqui, ó, tá aqui no 2 aqui. Não aparece escrito na frase. Só que esse aqui também a gente tem 2 dele aqui, certo? A gente tem o oculto, desinicial ou indeterminado. Por que esse é indeterminado? Porque apareceu a resposta ele ou eles. Por isso que ele é indeterminado. Se eu tivesse colocado assim, nossa, eles roubaram o meu carro, aí seria sujeito simples, porque o eles estaria escrito na frase. Como ele não está escrito na frase, aí a gente tem um sujeito indeterminado. Bacana? Bora lá. Tem gente que vai falar assim, tá, mas isso não faz sentido, porque eu continuo sem saber. Quando eu falo eles, é porque eu não sei exatamente quem é. Tudo bem, gente, mas eu vou explicar para vocês novamente. Nem sempre essas regras de constituição de classificação dentro da gramática, elas levam em consideração o que a gente chama de sociolinguística, que é o uso da língua no dia a dia, tá? Então, por favor, no que diz respeito à gramática, evitem fazer associações lógicas no nosso dia a dia, na nossa fala, tá? Sabe aquele ditado que às vezes alguns pais e avós a gente falam com a gente? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na gramática é assim. Não sofra, porque a gente não vai encontrar explicação lógica para tudo. Tá bacana? Então, vamos ao 6, vamos lá. Esfriou muito nesta manhã. Bom, qual é o verbo? Esfriou. Quem esfriou? Por mais que está implícito, né? Que é o tempo, que é a temperatura e tal. Aqui, esfriar é um fenômeno da natureza. Se é um fenômeno da natureza, nós estamos lá no grupo 3, a galera que não tem sujeito. É o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tá? É um fenômeno da natureza. O tempo. Não, professora, mas eu posso falar assim: que ó, ele esfriou, então é indeterminado. Gente, não caça, como diz minha mãe, não procura chifre em cabeça de cavalo ou cabelo em ovo, tá? É o que eu falei com vocês anteriormente. Não inventa moda, prático, papum, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gramática é que pode. Os caras que inventaram isso lá há trocentos mil anos atrás é que não tinha, nós vamos mudar isso não. Então, vamos seguir a regra. Nesse caso aqui, a gente segue a regra. Quando a gente for escrever e criar, aí a gente conversa. Aí são outros 500, aí a gente pode questionar à vontade. Nisso aqui não rola, não vai dar certo, tá?
Esfriar é fenômeno da natureza. Se eu tenho fenômeno da natureza, eu não tenho sujeito. Bacana? Frase 7. Ninguém impediu a discussão. Qual é o verbo? Impediu. Ô, gente, quem impediu? Ninguém. Ah, professora, não. Você tá de brincadeira falar que ninguém é sujeito, é simples? Ô, gente, vou falar de novo para vocês. A regra é clara, Galvão. Apareceu escrito, filho. É simples ou composto. Aqui é uma palavra só, um agrupamento só. Então é simples, acabou. Para de sofrer, ó, criatura. Tá? Preste atenção, segue a regra, seja feliz e segue o fluxo, ok? Quem impediu? Ninguém. Tá certo? Apareceu escrito na frase, sujeito simples. Vamos seguir o fluxo? Agora são 19 horas. O verbo é são. Ô, gente, quem são? Ninguém, eu só tô falando as horas. Se eu tô falando as horas, se eu tenho um fenômeno da natureza, se eu tô falando de um tempo que passou, se eu tô falando de uma distância, tem sujeito? Não. Simples. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. 9. Naquela fazenda são cultivados legumes, grãos e frutas. Qual é o verbo? Ah, não é só são cultivados. Ah, ou então são, né? Quem são cultivados, no caso? Legumes, grãos e frutas. Apareceu escrito na frase? Sim, professora Helena, apareceu. Isso, parabéns, ganharam estrelinha, brilharam. Uhul, show de bola. Grãos, legumes e frutas aparecem escritos na frase. Bacana. É simples ou composto? Já que eles estão lá no grupo 1, lá não são 3? Apareceu escrito na frase. Bacana. Tá. É composto por quê? Ah, mas é tudo plantação, é tudo da mesma família do grupo ali. Não, gente, se separou, é composto. Para de sofrer. Bacana? Opa, foi mal. Então, essas 9 frases aí é para a gente treinar um pouquinho, tá, pessoal? Sobre os tipos de sujeito, como eu falei para vocês de forma bem tradicional, mas é para a gente treinar, tá? Eu espero que tenha ajudado. Eu vejo vocês na próxima. Um abraço e dúvidas, por favor, voltem nos vídeos, vão assistindo e façam outros exercícios. Um abraço, até a próxima.